Guilherme, você tocou em pontos aí muito importantes, né? Acho que um deles também, principalmente quando você falou da Damares, me lembrou também, além dessa grande polarização toda, né, em relação àquele vídeo até que você citou aí do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que tá realmente aí as oposições, né? Eles estão realmente tentando criar, né? Tem as famosas muitas fake news aí para tentar realmente denegrir do outro lado, né? A gente vê aí uma acusação, inclusive, a Damares Alves, né, tentando aí realmente trazendo uma imagem muito ruim dela ali, já foi comprovado que não é real, né, que existe, realmente foi de fato uma fake news. Tem também aquele vídeo também sendo muito falado em relação ao deputado mais votado do Brasil, Nicolas Freitas, né, também muito sendo alvo aí também de várias fake news, apesar dele já ter se posicionado em algumas situações. Você acredita, né, na verdade tem muita guerra das narrativas, né, tem várias situações acontecendo, a mídia em si, em alguns casos, ainda continua, mesmo sendo provado a questão da própria Damares, ainda continua falando, trazendo essas questões. Esse respaldo, né, de repente, ou essa exposição, vamos dizer assim, não vou falar respaldo, mas dizer uma exposição da mídia, inclusive até artistas. A Xuxa está numa campanha pedindo aí inscritos para a cassação da Damares. Você acredita que mesmo, né, sendo já provado que não é real, existe dois pesos aí e medidas diferentes na hora de se fazer essas campanhas usando as fake news pelas redes sociais? E eu pergunto isso, né, já emendando aqui, falando exatamente, porque o próprio PT pediu ao TSE a retirada de alguns perfis que, segundo ele, tem colocado aí informações falsas, inclusive são perfis mais de direita, do antagonista, tem também da Jovem Pan, inclusive do nosso comentarista aqui, o Alan Gani, está na lista aí também do próprio PT, mandando aí essa lista para retirada desses perfis ao TSE. Como que você avalia exatamente essa questão das fake news, né, e dessas censuras também que vão sendo criadas, e sem saber exatamente, né, o que é fake ou não, aí se toma aí uma medida, o próprio PT vai lá e pede para a retirada desses canais. Como que você avalia essa guerra? Paulo, assim, vamos lá, a gente precisa separar. Mentira em campanhas eleitorais não é novidade, né? Assim, as mentiras sempre foram usadas de um lado, de outro, isso não é novidade no mundo inteiro, né? A grande novidade é a proporção que algumas mentiras tomam quando a gente joga ela nas redes sociais, né? Porque realmente a coisa ela tá tão emocional, né? Virou tanto uma questão de torcida organizada que você não se importa. Eu conversando com um conhecido aí um dia desses, eu me mandou uma notícia que eu achei estranha, fui atrás, era falsa. Falei, olha, essa notícia é falsa. E a resposta que veio do lado de lá é: não me importo. O que importa é que eu concordo com isso daqui, então eu vou compartilhar porque é com isso que eu concordo. Né? Ou seja, a verdade ela virou um detalhe, isso está endêmico. Né? De um lado, de outro, em grande parte de veículos de mídia tradicionais ou não, né? E eu acho que existe muito também de intenção, óbvio, né? Intenção, má fé, mas existe também um pouco do erro natural, né, que acaba sendo amplificado pelas redes sociais. Agora, fica muito difícil você medir qual lado está usando mais fake news ou não. Por quê? Porque não são os próprios representantes das campanhas que propagam essas fake news, né? Como hoje, por causa disso daqui, todo mundo virou um grande produtor de conteúdo e um grande veículo de mídia, né? É muito mais inteligente, né, pro lado negativo, você espalhar mentiras não a partir dos próprios apoiadores políticos ou lideranças em mais evidência, mas a partir daquelas ditas pessoas comuns, né? Então fica muito difícil medir qual lado está usando mais, qual lado... E aí isso impõe um desafio não só para as próprias plataformas, que têm o dever de zelar pela verdade, né, e defender os próprios usuários das plataformas das ditas fake news, como
um desafio para a própria justiça brasileira. E esse desafio eu vejo de duas naturezas. A primeira natureza é de volume. É um trabalho de enxugar gelo que é ingrato, né? Porque a velocidade na qual as notícias falsas se espalham é muito maior do que a velocidade que um ser humano é capaz de analisar se aquela notícia é verdade ou não, né? E outro é a função de dizer o que é verdade ou não, né? A gente, porque você tem vários tipos de mentira, né? Uma de fake news, né? Fake news, que é esse termo novo. Uma delas, por exemplo, é uma notícia que é verdadeira sobre um fato que efetivamente aconteceu, mas é compartilhada no momento posterior. Como poderia ser, por exemplo, o vídeo lá do presidente Bolsonaro na reunião com a maçonaria. Aquele vídeo é antigo, mas ele foi ressuscitado agora, em época eleitoral. Bom, é verdade, ele efetivamente esteve lá, ele efetivamente falou o que falou, mas não neste contexto, nesse momento. Ele pode ter mudado de ideia, ele pode ter, enfim, diversas possibilidades, né? E aí é um desafio muito grande, né? Óbvio, ambos os lados vão usar de todas as armas disponíveis para tentar prejudicar. Isso é do outro lado, isso é natural, faz parte da disputa, né? Agora, você tem, principalmente por parte da liderança do TSE, e isso é público, isso é nítido, um clima de antagonismo com a campanha do atual presidente. Se isso foi forjado ou não, é outra discussão, né? Lembrando, Paula, a gente, aqui na HellGov Brasil, a gente trabalha com análise política, os fatos como eles são, e não como eles gostariam que a gente fosse. E um fato não há santos nessa história, não há o bem e o mal. Há grupos políticos disputando o poder dentro da institucionalidade democrática, como há de ser, e eles vão e devem usar as armas que estiverem disponíveis para vencer essa disputa do ponto de vista institucional, sempre. Aquilo que não é institucional não deve fazer parte do jogo. Fake news não é institucional. Então, independente, se um lado identifica uma fake news que o prejudica, há de se acionar a justiça eleitoral e vice-versa, né? E vice-versa. O problema é quando você começa a pegar pessoas da mídia, pessoas que têm um debate qualificado e estão apresentando seus argumentos, coloca esse pessoal todo dentro de um mesmo saco, fala, isso aqui é produtor de fake news. Tudo dentro do mesmo saco, sem fazer distinção, sendo que, na verdade, o que se está colocando ali não, esse daqui é meu opositor, então vou colocar ele no saco da fake news e vou levar isso tudo para a justiça. Não. Aí é dever da justiça separar o joio do trigo e falar, não, isso aqui efetivamente é fake news, isso daqui não é fake news, e aí cabe aos magistrados julgarem a justiça eleitoral fazer o seu trabalho, que é um trabalho ingrato, na minha opinião.